Fala galera, beleza? Aqui é o professor Érico Paganini, seu professor de matemática do curso Sou Marinheiro. E hoje nós vamos estudar ângulos 2, a continuação da aula anterior. Nós vamos estudar isso daí, ó. Quais são os tipos de ângulos, reto, agudo, obtuso e raso. Ângulos opostos pelos vértices, vamos aprender o que é isso daí. Bissetriz, aí aqui nós vamos aprender também, juntamente com bissetriz, o que são ângulos congruentes. Vamos aprender ainda ângulos suplementares, complementares e replementares. O que são essas palavrinhas aí para definir quem são esses carinhas, tá? E vamos aprender, por último, o que são ângulos adjacentes, beleza? Então vamos para a aula, que a aula de hoje está boa. É uma aula que vocês vão aproveitar muito, vai ter também bastante exercício e tem uma listinha no final, sempre tem uma listinha para vocês resolverem. Vem comigo. Pessoal, então nós temos aí como próximo tópico os tipos de ângulos, tá? E o primeiro tipo de ângulo que a gente deve conhecer é o mais simples de todos, que é o ângulo reto, no qual a gente viu também na aula anterior que o ângulo reto ele vale 90 graus. E por que ele é reto? Porque ele é formado aqui, ó, por duas retazinhas aí que formam primordialmente nosso plano cartesiano. Então por isso que é chamado de ângulo reto, beleza? Para representar o ângulo reto, a gente coloca aqui esse quadradinho, beleza? E isso vai simbolizar que ele tem 90 graus. Então, quando você vê um quadradinho aí em qualquer ângulo e não vê um círculo, um semicírculozinho, que é como a gente está acostumado, você já sabe que esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Então, esse aqui é o nosso ângulo reto, beleza? A próxima classificação aqui, ó, seria o ângulo agudo. E o que é um ângulo agudo? Um ângulo agudo é qualquer ângulo, anota aí, ó, qualquer ângulo que seja menor que o ângulo reto. Tá? Então, aqui, esse, por exemplo, aqui, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa, beleza? Esse aqui vai ser meu ângulo alfa, ó. Tá vendo aqui que a gente coloca uma parte de um círculozinho, um arco de círculo para representar esse ângulo, e não um quadradinho? Então, esse ângulo aqui, eu posso chamar de alfa, beleza? Eu sei que alfa é um ângulo agudo, beleza? Porque o alfa, ele é menor que 90 graus. Obviamente, ele é menor que 90 graus. A abertura é menor. Então, a gente chama esse ângulo de ângulo agudo, ok? Pela mesma lógica, nós vamos ter aí o ângulo obtuso. E o ângulo obtuso, ele vai ser um ângulo que ele é maior que 90 graus. Beleza? Aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de ângulo obtuso. Vão ser aí duas semi-retas. Deixa eu desenhar essas retas aqui melhor. Aí, desenhamos uma reta legal, a segunda reta. Então, nós vamos ter aqui um ângulo que ele é maior que 90 graus. Vou chamar esse cara de beta, sendo aqui o nosso beta maior que 90 graus, e por isso nosso beta é um ângulo obtuso. Beleza? Então essas classificações aí, vocês estão vendo que elas dependem primordialmente do ângulo reto. Quem é menor que o ângulo reto a gente chama de agudo, quem é maior que o ângulo reto a gente chama de obtuso. Tem mais um caso especial, que é o caso do ângulo de 180 graus, né? 180 graus, como você já sabe, é 2 vezes 90, tá? Esse ângulo ele tem um nome especial. Quando a gente tem duas retas aí, ó, que estão se encontrando na mesma direção, nós formamos esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo raso, beleza? Esse ângulo raso, vou chamar aqui de raso, vou chamar esse ângulo aqui de gama, e gama tem 180 graus. Esse ângulo aqui é chamado de ângulo raso, beleza? Que é um caso especial, que não é agudo nem obtuso, ele é o ângulo raso, beleza? O ângulo reto é o de 90, então, recapitulando, ó, 90 graus, agudo tem que ser menor que 90, obtuso maior que 90. Se for 180 graus, aí você vai chamar de raso, ok? Ah, professor, se for maior que 180, se for maior que 180, nesse caso, aí já vai ter outro nome que não vale a pena a gente estudar aqui agora, tá? Mas decorem aí, esses são os tipos de ângulos que você vai necessitar na hora da sua prova. Vamos agora para o próximo tópico. Então, pessoal, eis aí o nosso próximo tópico, ângulos opostos pelo vértice. Esse é um tópico importante porque ele vai se repetir em outro tópico posterior da próxima aula, que é o de duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Tá? Então, vamos ler a definição aqui. Ó. Duas retas concorrentes determinam dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Professor, o que é isso? Não entendi nada. Eu vou explicar para vocês. Olha só. Então, quando nós temos duas retas
que elas são concorrentes. O que significa isso, retas concorrentes? São retas que vão ter um ponto apenas em comum. E esse ponto aqui é o ponto aqui do meio, tá? Esse pontinho aí, no qual eu marquei de vermelho e acabei de apagar, porque a gente não vai precisar dele. Mas reparem que essas duas retas elas só se tocam em um ponto. Então, por isso que elas são retas concorrentes. E ó, o que a definição fala aqui, ó, é que essas duas retas vão definir dois pares de ângulos opostos por esse vértice, por esse ponto, tá? Quais são esses pares de ângulos? O primeiro par é esse aqui, ó, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Eu posso chamar os dois de alfa. Por quê? Porque os dois serão iguais, tá? Justamente porque as retas são concorrentes, os dois ângulos formados aí que são opostos, eles são opostos pelo vértice, eles serão iguais. De tal forma que esses dois ângulos aqui, ó, que eu vou chamar de beta, eles também são iguais, certo? E você repara aqui também, ó, que se eu somar beta, deixa eu fazer o beta aqui de azul, beta mais o alfa, beta mais alfa, isso daí tem que resultar em 180 graus para qualquer um dos lados dessas retas aí, beleza? Então, isso aí é a definição de ângulos opostos pelo vértice. Sobre essa definição aí, a gente já pode fazer um exercício. Vamos lá? Vem comigo. Então, pessoal, eis aí o nosso primeiro exemplo. Nós temos que calcular o valor de x. Reparem vocês que ele só pediu para você calcular x e não te deu mais nenhuma informação. Por quê? Porque nós temos aí o caso que eu acabei de falar no tópico anterior. Nós temos duas retas concorrentes e ângulos, consequentemente opostos pelo vértice dessas duas retas. Então, se a gente sabe disso, basta a gente fazer o seguinte, ó. Se esses dois ângulos aqui, esse ângulo que está do lado de cá e esse ângulo que está do lado de cá são opostos pelo vértice, eu posso igualar esses dois ângulos. Então, eu sei que 60 graus é igual a 3x menos 20 graus. Beleza? Então, o que eu vou fazer aí? É só resolver a equação. Então, jogo 20 graus para lá somando. Vai ficar como aí? Vai ficar assim, ó. 3x é igual a 80 graus. Então, x vai ser igual a 80 graus dividido por 3. Beleza? Então, para você realizar essa divisão aí, você tem que fazer o ângulo se tornar minuto. E como que nós vamos fazer isso daí? Nós vamos fazer o seguinte, ó. 80 graus, na verdade, eles são 78 graus mais 2 graus. Concorda comigo? E eu vou dividir tudo isso daí por 3. De tal forma que eu vou ter aí duas coisas que são divisíveis por 3. Olha aí comigo, ó. 78 ele é divisível por 3, dá 26 graus, certo? E vai sobrar ali 2 graus dividido por 3. Mas, professor, 2 graus não é divisível por 3. Não é quando está em grau. Por quê? Porque a gente sabe que 1 grau, olha aí, ó, 1 grau vale 60 minutos. Então, eu vou transformar esses 2 graus aí em minutos. Então, nós vamos ter o total aí de 120 minutos. Então, vai dar 26 graus mais 120 minutos dividido por 3. E agora, de fato, a gente dá para realizar a divisão. Então, a resposta aqui vai ser 26 graus e, vamos lá, e 40 minutos. Tá? 40 minutos, não 40 segundos. 40 minutos é a nossa resposta. Então, o resultado de x para as nossas duas retas concorrentes é que x vale 26 graus e 40 minutos, beleza? Então, esse foi o nosso exemplo 1 e vamos agora para o nosso próximo tópico. Então, pessoal, nosso próximo tópico é esse daí, bissetriz. Definição da bissetriz, vamos ler juntos, ó. É uma semirreta que divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Então, aqui nós vamos definir o que é bissetriz e também o que é ângulo congruente. O que significa aí essa congruência, tá? Então, a bissetriz ela vai dividir aqui o nosso ângulo. Por exemplo, nós temos aqui um ângulo de 60 graus. Ela vai partir do mesmo ponto de origem das nossas duas outras semirretas e vai dividir exatamente esse ângulo em duas partes iguais, tá? Então, de tal forma que esse novo ângulo aqui vai ser 30 graus e esse carinha aqui de baixo aqui vai ser 30 graus, de modo que 30 mais 30 ainda seja 60 graus, ok? Então, o que são ângulos congruentes a partir disso daí, ó? Ângulos congruentes, tá? Quando você ouvir isso daí num problema, num exercício, você tem que lembrar do seguinte, ângulos congruentes são ângulos
ângulos iguais, tá? E não precisa estarem aí traçados por uma bissetriz, não. Se a gente tem dois ângulos em lugares diferentes e o problema, o exercício, te falar que eles são congruentes, eles são iguais, beleza? Então é isso que significa o ângulo ser congruente. Vamos agora para mais um exercício. Tá aí, pessoal, nosso próximo exemplo, exemplo 2, nós temos aí o seguinte, ó, se OP é a bissetriz de AOB, determine X. Então, OP aqui, ó, ele é uma semi-reta, beleza? Uma semi-reta, um segmento de reta determinado pelos pontos O e P. E AOP, que ele fala aqui, ó, é um ângulo, beleza? Como que eu sei que é um ângulo? Porque tem um chapeuzinho aí na origem, no ponto de origem, beleza? Então, a gente sabe que isso daí é um ângulo, é uma abertura, tá? Aí vamos lá. Se o segmento de reta OP é a bissetriz, então nós temos aí um ângulo dividido em dois. E onde que está o X aí na questão? Eu não havia escrevido, mas vou escrever agora. Ó. O ângulo de cima aqui, ó, ele vale 5x menos 15 graus. 5x menos 15 graus. E o ângulo de baixo, x mais 25 graus, beleza? Então, esses dois carinhas aí, eles não estão definidos, mas a gente quer saber qual que é o valor de x. E sabendo que o nosso segmento de reta é uma bissetriz, ou seja, ela divide esse ângulo todo aqui, ó, que está em vermelho, em duas partes iguais. O que isso significa, então? Significa que se nós fôssemos calcular o valor de x, eu faria do seguinte modo, eu igualaria 5x menos 15 graus é igual a x mais 25 graus. Por quê? Porque justamente pela definição de bissetriz, esses caras têm que ter o mesmo tamanho, beleza? Vamos calcular agora. Número para um lado, letra para o outro. Vai ficar assim, ó. 5x menos x é igual a 25 graus mais 15 graus. Então, 5x menos x vai dar 4x. 25 graus mais 15 graus vão resultar em 40 graus, então x é igual a 40 graus dividido por 4, x é igual a 10 graus. Então vejam vocês, só pela definição de bissetriz a gente conseguiu resolver esse problema. E lembrando, ele não vai ficar, os problemas eles não vão ficar explicando para vocês o que a bissetriz faz, ou o que ângulos opostos pelo vértice, que foi o tópico anterior que nós falamos, quais são as propriedades. Então cabe a vocês entenderem e ir com isso daí pronto na cabeça para fazer os exercícios da prova, tá? Vamos agora para o próximo tópico. Então, pessoal, definição aí de ângulos complementares. Vamos lá. Definição é o seguinte, ó. Dois ângulos são complementares se sua soma for 90 graus. Dessa forma, dizemos que um é o complemento do outro. Então, vamos lá. Então, quando nós temos aqui o ângulo reto, ó, ângulo reto, beleza? Esse é o ângulo reto. E de forma que a gente vai dividir esse ângulo, e não precisa ser exatamente uma divisão no meio. Vamos pegar uma reta aqui para dividir esse ângulo aqui, uma semi-reta, dividindo esse ângulo, partindo aqui da origem. E vocês estão vendo aí que nós temos a formação de dois novos ângulos, que é esse ângulo aqui de cima, certo? E esse ângulo aqui de baixo. Vou até fazer de outra cor esse ângulo de baixo, para a gente ver que é diferente. O de cima eu vou chamar de alfa e o de baixo eu vou chamar de beta, beleza? Eu não sei nada sobre esses dois aí, eu não sei o tamanho deles. A única coisa que eu sei é que alfa mais o beta, isso daí tem que ser exatamente 90 graus. Então, o que são dois ângulos complementares? Ó, a definição é que são dois, tá, pessoal? Dois ângulos, não pode ser 3, não pode ser 4, não pode ser 5. Dois ângulos complementares são aqueles que, se somados, eles vão resultar em 90 graus, beleza? Então, esse tipo de definição aí, ela parte da soma de ângulos. Vocês vão ver que isso vai funcionar também para ângulo suplementar e replementar logo mais. Próxima definição que nós temos aqui, pessoal, é a definição de ângulos suplementares. Vamos ler a definição juntos aí, ó. Dois ângulos são suplementares quando sua soma for igual a 180 graus. Dessa forma, dizemos que um é o suplemento do outro. Então, pessoal, da mesma maneira que a gente tem lá em ângulo complementar, aqui para ângulos suplementares eu vou ter
O ângulo raso agora, dessa vez, aqui eu vou ter o ângulo raso, então, lembrando que o ângulo raso, ele vale 180 graus, tá? Então, aqui tem 180 graus, o ângulo raso. E, eu vou até colocar aqui, ó, raso. E quando que a gente vai ter dois ângulos suplementares? Quando a gente tiver uma reta partindo aqui da mesma origem das duas semirretas que definem o ângulo raso, e essa reta ela vai dividir esse ângulo de 180 graus em duas partes diferentes. Uma parte do lado esquerdo, a outra parte aqui do lado direito. Vou até fazer de outra cor aqui, vou pegar um amarelinho. Vou apagar essa setinha aqui para limpar a nossa visualização. Então, seria mais ou menos isso aqui. Eu posso chamar o vermelho novamente de alfa e o amarelo eu vou chamar de beta. E eu não sei nada sobre os dois. A única coisa que eu sei é que eles são suplementares. Um é o suplemento do outro. Então, se eu somar alfa aqui, nesse caso, mais o beta, eu vou ter a absoluta certeza que essa soma vai me dar o ângulo raso, que é 180 graus. Então, é isso que são ângulos suplementares. Então, no exercício, quando aparecer o ângulo tal é o suplemento do ângulo tal, a soma dos dois é 180. É isso que você tem que se lembrar, beleza? Então, recapitulando aqui, ó, complementar, a soma é 90. Suplementar, a soma é 180. Vamos agora para a próxima definição. Então tá aí, pessoal, ângulos replementares é o nosso próximo tópico. Dois ângulos serão replementares quando sua soma for 360 graus. Ou seja, nós vamos ter aí definido toda a reta, todo o círculo trigonométrico, tá? Dessa forma, podemos dizer que um ângulo é o replemento do outro, tá? Então vamos lá, vamos aqui entender essa definição. Quando nós temos um ângulo, vamos desenhar aqui um ângulo agudo, aqui um ângulo agudo menor que 90 graus, e esse ângulo, vamos dar um exemplo aqui que ele vale 30 graus, certo? 30 graus. O que é o replemento desse ângulo? É o ângulo restante, é o ângulo que falta para esse ângulo se tornar 360 graus. Então, o ângulo restante aqui só pode ser 330 graus, beleza? Então, nesse caso aí, ó, um ângulo vai ser o replemento do outro, ok? Se a gente tivesse que desenhar, por exemplo, aqui, ó, dois ângulos que não foram definidos, tal como eu fiz em todos os momentos aí, vamos colocar aqui agora o ângulo reto, ó. Aqui está o ângulo reto. Qual que é o replemento aqui desse ângulo reto? O replemento é justamente o restante do ângulo aqui para fazer a volta. E um total de 270 graus. Por quê? Porque se eu somar 270 graus mais 90 graus, isso dá exatamente 360 graus. Então, essa é a definição de ângulo replementar. Então, sabendo de tudo isso daí, já podemos fazer mais alguns exemplos. Vamos lá, vem comigo. Então tá aí, pessoal, nosso exemplo 3, olha só que legal. Sabendo que um ângulo vale o dobro de seu complemento, calcule o seu valor e o valor do complemento. Ó. Vamos lá então. Ó. Sabendo que um ângulo vale o dobro do seu complemento, calcule seu valor e o dobro do complemento. Professor, mas não tem desenho nenhum, não tem diagrama nenhum, como é que eu vou fazer essa questão? Você tem que lembrar justamente da definição de ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Ó, quando nós temos aí o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, tá? O ângulo de 90 graus. Dois ângulos serão complementares quando a sua soma ela for 90 graus. Então, eu vou ter um ângulo aqui embaixo, vou ter um ângulo também cá em cima, tá? E a soma desses carinhas aí, eu vou chamar esse cara de alfa e vou chamar esse cara aqui de beta, vai ser 90, ou seja, alfa mais beta, agora eu vou fazer tudo de preto aqui, ó, alfa mais beta é igual a 90 graus. Essa é a primeira informação que o problema me deu, porque eles são complementares os ângulos, tá? Qual que é a segunda informação? Ó? Um ângulo vale o dobro de seu complemento. Então, nós temos que equacionar isso daí. Então, se eu tenho alfa e beta, e se um vale o dobro do outro, então significa o seguinte, ó, eu posso escrever dessa maneira aqui, ó, 2α é igual a beta, tá? 2α igual a beta. Eu vou substituir essa informação aqui na minha primeira equação. Aqui eu tenho uma equação, aqui eu tenho uma segunda equação, tá? E eu vou substituir essa segunda equação justamente na primeira. No lugar do beta lá em cima, tá? Aqui é um beta, apesar de ter ficado feio, é o mesmo b lá de cima. No lugar do beta eu vou colocar 2α e vou ver o que eu vou encontrar, tá? Então vamos lá, substituindo
Substituindo 2 em 1, 2 em 1, o que nós vamos ter aí? Ó? Nós vamos ter que alfa mais 2α, isso tem que ser igual a 90 graus. Agora dá para resolver, porque nós teremos aqui que 3α é igual a 90 graus, portanto, alfa é igual a 90 graus dividido por 3. Então, o nosso alfa, ele vale 30 graus, beleza? 30 graus é o valor de alfa. E qual que é o valor do complemento? Se o alfa vale 30 graus, de acordo com a minha equação número 2, o meu beta ele vai valer 2 vezes alfa. Então, meu beta é igual a 2 vezes 30 graus. Meu beta vale 60 graus. Desse modo, a gente tem, então, um ângulo, ó, alfa, que o seu complemento é o dobro dele. Então, tá certinho, fizemos a questão corretamente. Podemos fazer mais um exercício aí sobre ângulos. Acompanhe aqui que a gente vai fazer mais um. Pessoal, nosso próximo exercício é esse daí, ó. Dois ângulos suplementares têm razão igual a 2 sobre 7. Determine esses ângulos. Então, vamos lá. Novamente, nós vamos desenhar aqui o ângulo reto, não é isso, pessoal? O ângulo reto, porque dois ângulos suplementares, eles são... a soma deles dá 90 graus, não é isso? É negativo, não é isso não, tá? Nós temos que saber aí a diferença. Aqui, nós estamos tratando de ângulos suplementares e não de complementares, igual a gente fez no exercício anterior. Então, o ângulo em questão aqui é o ângulo raso, é o ângulo de 180 graus, tá? Tá aqui o ângulo raso. Vamos desenhar um pontinho aqui, vamos fazer o 180 aqui, a meia volta, meia lua, tá? Então, nós temos dois ângulos que, se somados, eles vão dar 180 graus. O primeiro ângulo aqui eu vou chamar de alfa, o outro ângulo eu vou chamar de beta, beleza? Então, alfa mais beta é igual a 180. Essa é a nossa primeira equação, tá? E, novamente, aqui nós vamos cair no sisteminha de equações. Não tem jeito, tá, pessoal? Qual que é a nossa segunda equação? Ó, os dois eles vão ter razão 2 sobre 7. Então, alfa sobre beta é igual a 2 sobre 7. Essa é a nossa segunda equação. De tal modo que a gente tem que resolver esse sistemazinho aí. Como é que eu vou resolver? Ó, eu vou manipular a equação 1 e vou substituí-la na equação 2. Tá? Aliás, eu vou fazer isso com a equação 2. Vamos manipular a equação 2 aqui. Ó. Da equação 2, ó, vamos colocar assim, ó, de 2, nós temos o seguinte, ó, 2 pontos. Eu sei que alfa sobre beta é igual a 2 sobre 7. Se eu passar esse beta para cima multiplicando, eu vou ter que alfa é igual a 2 sobre 7 vezes beta. Ok? Então, essa é a minha equação, vamos colocar assim, 2.1. Tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir, ó, substituindo a equação 2.1 em 1, ou seja, na equação 1, o que eu vou obter aí? Ó? Então, a minha equação 1 é alfa mais beta, só que o meu alfa, desculpa, a minha equação 1 é alfa mais beta, só que o meu alfa agora é 2 sobre 7, olha aqui, ó, 2 sobre 7 beta mais beta, tá? Isso tudo é igual a 180. E agora a gente vai calcular beta. Professor, não entendi o que você fez. Eu fiz isso aqui, ó. O meu alfa, ele vale 2 sobre 7 beta. Então, eu substituí esse alfa nessa equação aqui. Eu somei 2 sobre 7 beta mais beta igual a 180. Escrevi aqui, tá? Foi isso que eu fiz. Então, vamos lá. Vamos resolver aí essa questão. Vai ficar como aí a resolução? A resolução fica assim, ó. Vamos somar 2 sobre 7 beta mais beta. Para isso, eu vou ter que tirar o MMC de 7 e 1. Isso vai dar 7, tá? Então, 7 dividido por 7 vai dar 1, vezes 2 aqui vai dar 2 beta. 7 dividido por 1 dá 7. E 7 vezes 1 vai dar 7 beta. Tudo isso tem que ser igual a 180, tá? Então, 2 mais 7 vão dar 9 beta sobre 7. Isso é igual a 180. Nós temos que fazer a multiplicação aí de 180 vezes 7. Vamos fazer aqui no cantinho. 180 vezes 7 vai dar 0 aqui. 8 vezes 7 vão dar 56. Fica 6 mais 5. 7 vezes 1 vai dar 7. Mais 5 vão dar 12. Beleza? Então, 1.260. Então, 9 beta é igual a 1.260 graus. Então, o meu beta ele vai ser 1.260 dividido por 9, ok? Vamos fazer essa conta aqui no cantinho também. Ó.
1.260 dividido por 9. 1.260 dividido por 9. 12 na tabuada de 9 vai dar 1, certo? Para chegar a 12 aqui, vão faltar exatamente 3. Desce o 6. 36 aqui vai dar 4. 4 vezes 9, exatamente igual a 36. Não sobra ninguém. Beleza? Desce o 0. E aqui eu vou colocar mais um 0. Então, o que significa? Que o meu beta ele vale 140. 140 graus é o meu beta. Então, agora fica fácil calcular quem é o alfa. Porque se eu já tenho o valor de beta, eu posso substituir esse valor de beta na minha equação 1. A minha equação 1 me diz o seguinte, ó, alfa mais beta é igual a 180, certo? Então, se eu tenho o valor de beta, eu sei que alfa mais 140, porque beta vale 140, é igual a 180. Passo 140 para o outro lado, vai ficar 180 menos 140. Então, meu alfa ele só pode ser 40 graus, beleza? Então, calculamos aí, então, os dois ângulos, determinamos os dois ângulos de acordo com o nosso problema. Tá? O primeiro ângulo valia 140 graus e o segundo valia 40 graus, ok? Pessoal, vamos para o nosso último exemplo aqui. Nosso último exemplo, ele vai ser um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais complexo, mas acompanha aí que você vai entender. Pode cair na sua prova. Nós vamos utilizar para esse exemplo aí tudo que a gente aprendeu na aula de hoje. Pessoal, então nosso exemplo final é esse aí. Ó. No desenho abaixo, a AOD vale 55 graus. E determine o valor de EOF. Vamos ver aqui como é que a gente vai calcular. Primeiramente, nós temos que entender quem são esses ângulos aí. Ó. Quem é a AOD e quem é EOF. Vamos identificá-los aqui comigo. Ó. A AOD é o ângulo formado pelos pontos A, O e D. Então é esse ângulo aqui de cima. Só pode ser o ângulo de cima. Esse é o ângulo AOD. E nós vimos que ele vale 55 graus, tá? Ponto A, ponto O, ponto D. Sendo aqui o chapeuzinho no meio dos pontos, tá? Determinando aí a nossa abertura. Vou voltar aqui para limpar a nossa visualização. E quem é o ângulo EOF? O ângulo EOF é o ângulo determinado pelos pontos EOF, que são esse ponto aqui e esse ponto aqui. Ou seja, é esse próprio ângulo aqui. A gente tem que saber quanto que ele vale. Pessoal, essa não é uma questão difícil, mas é uma questão que você tem que se lembrar das definições que a gente aprendeu na aula de hoje, tá? Vamos lá então, temos que determinar o ângulo EOF. Eu vou colocar aqui uma incógnita aqui e vou chamar esse ângulo de X, beleza? Vamos chamar esse ângulo EOF de X, que fica mais fácil para nós. Vamos lá, primeiramente, como é que nós vamos resolver isso daí? Ó? Nós sabemos que o ângulo que está aqui, ó, o ângulo AOC, ele é o ângulo reto. Ó. Olha aqui o ângulo reto aqui. Ó. Ele é o ângulo reto. Ou seja, pessoal, nós temos aí o ângulo reto dividido em dois ângulos. Essa semi-reta aqui, ó, esse segmento de reta OD, ó, esse segmento de reta aqui, ele está dividindo o meu ângulo reto em duas partes que não são necessariamente iguais, são diferentes, mas essas duas partes elas têm uma característica, a soma delas dá 90 graus, ou seja, são dois ângulos complementares. Eu vou ter um ângulo aqui embaixo aqui, que ele é complementar ao ângulo de 55. Por quê? Porque esse ângulo, vou chamar ele de alfa, alfa mais 55 graus, alfa mais 55 graus, isso daí tem que dar 90 graus, tem que dar o ângulo reto. Então, eu vou passar o 55 para o outro lado, e isso daí vai dar 90 menos 55, 90 menos 55, e isso daí vai dar 35 graus. Então, meu alfa ele vale 35 graus, ok? Beleza, professor, você calculou o valor de alfa, mas ainda não é o nosso ângulo EOF. Como é que você vai fazer para descobrir quanto é que vale o EOF? Quanto é que vale aqui o nosso X aqui, que eu chamei de X? Quanto que vale X aí, que é o ângulo EOF? Vou até colocar a igualdade aqui, ó. Ângulo EOF é igual a X. É isso que eu fiz ali, tá? Quanto que vale X? Aqui, para resolver isso daí, nós temos que usar a seguinte propriedade. Nós temos que usar ângulos opostos pelo vértice. Por quê? O ângulo EOF, que é o ângulo X, ele é exatamente oposto ao ângulo alfa. Nós temos duas retas concorrentes. Uma reta é essa daqui e a outra reta é essa daqui. Tá vendo aí? Elas estão concorrendo em apenas um ponto, que é o ponto O. E esses ângulos eles estão opostos pelo vértice. O ângulo X, então, de acordo com a definição, o meu ângulo X, ele é idêntico ao meu ângulo alfa, beleza?
Então, se eu acabei de calcular o alfa, o valor de x ele também vale 35 graus, tá? Então é assim que a gente resolve esse problema, tá? Tendo o diagrama e tendo o conhecimento das definições que nós aprendemos na aula de hoje. Pessoal, a aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Sobre essa aula aí vai ter uma lista de exercícios. Façam essa lista. Qualquer coisa, entrem em contato comigo nos canais do Sou Marinheiro, tá bom? Grande abraço, valeu, até a próxima aula.